Mais um episódio do seu Hope Hour está começando. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você está aqui com a gente. Nossos convidados mais que especiais hoje aqui, ó. Pastor Gustavo Marques novamente com a gente. Eu estou muito feliz, Wagner. Obrigado pelo convite. É muito bom estar nesse podcast que é bênção pura e eu acho que nosso bate-papo aqui vai ser muito legal. É o que a gente espera. E todo mundo conhece como Gustavo JA, inclusive no Instagram, né? É PR Gustavo JA. PR Gustavo JA. Tracinho, underline JA, né? Para poder me achar lá. É esse o pastor Gustavo. E a Larissa veio diretamente do Além dos Fatos para este podcast. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada. Bem longe, né? Assim, a rádio da web, assim. Tem praticamente um fuso horário se você vai de um prédio para o outro. É meio longe mesmo. Obrigada por me receber também. Muito Prazer bem. é meu de estar aqui. Aproveitando, deixa eu deixar um recado para Rose Andrade e Luciana, da Rádio Novo Tempo, que já receberam convites para estarem nesse podcast e só me negam a presença aqui a esse programa. Por favor, façam como a amiga de vocês e venham. Tá bom, meninas? Como exemplo. Sigam o exemplo da Larissa. Larissa, você sabe que tá em casa, né? Ai, obrigada. Eu vou ficar mais à vontade. É isso. Nós estamos aqui para o quê? Entrevistar o pastor Gustavo, tirar dele todas as informações. Coitado. Sugar, né? O máximo Sugar tudo. possível. Espremer ao máximo. E eu deixarei tudo de mim aqui para vocês hoje. E é o seguinte, a gente já começou realmente sugando tudo dele, por quê? Vou contar. Conta. Hoje é aniversário dele. Nesse dia que nós estamos gravando esse podcast, é aniversário do pastor Ficando Gustavo. mais novo. Mais um ano de vida, né? Graças a Eu Deus. ouço a né? audiência cantando um parabéns. Tá vindo aqui no meu ouvido. Eu não puxo porque eu sou muito desafinado. Hoje é meu aniversário. Tem esse também, que é muito bom. Mas obrigado, viu, pastor Gustavo? Até por esse dia tão especial, você tá aqui com a gente. É que eu não sabia, você não tinha trazido um bolo. Pois é, mas ainda dá tempo. Peraí que eu vou ligar aqui. Nós temos, nós temos castanhas de aniversário. Muito bem, um aniversário saudável. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, mesmo no aniversário, né? Porque estamos aqui cumprindo o chamado de Jesus, produzindo conteúdo para edificação da vida das pessoas. E eu me sinto privilegiado de estar aqui, de verdade. As relações do pastor Gustavo aí com a web da Novo Tempo começou naquela NT Play Week que a gente fez em 2023, né? Foi isso aí, 2023. Eu produzia um outro videozinho, a gente fazia umas collabs. Collab do primeiro estudo bíblico do Mistérios de Olã. Foi, eu acho que aquilo ali foi o mais forte, né? Eu divulguei lá no meu perfil os Mistérios de Olã e aquele pessoal gostou demais, me pediu estudo e a Novo Tempo enviou. Então ali foi a nossa primeira parceria, né? E aí, acho que tem imagem aqui da NT Play Week que a gente fez com o pastor Gustavo, a minha versão com Jesus, né? Foi. Que a gente falou das diferentes versões do que Jesus, né, nos é apresentado de acordo com cada um dos evangelhos. Tá aqui, ó. Essa aqui é a capa do estudo bíblico. E aí, esse era o tema do estudo bíblico que foi da NT Play Week. Cada dia era sobre um evangelho. Então foi assim, destrinchando os evangelhos, trazendo curiosidades da Bíblia. E eu encontro muita gente que quer aula, ai pastor, você dá aula. Eu acho que essa NT Play foi uma aula dos evangelhos, uma matéria de evangelhos para quem gosta de se aprofundar sobre a Bíblia e tal. E para quem gosta das minhas curiosidades, ainda está disponível, né? O pessoal consegue acessar pelo YouTube aí do NT Play. Tá ntplay.com tem o streaming que você pode assistir, mas tem o canal do YouTube do NT Play também, que tá tudo lá. Tá. E aí tem as 4 versões de Jesus. Aí, tem um estudo bíblico, né? Que foi escrito. Foi. Você participou também, não foi? A gente fez um estudo bíblico pelo WhatsApp. Então, quem quisesse mandava lá e aí eu produzi junto com a equipe aqui da web um estudo bíblico. Então, quem quiser estudar a Bíblia comigo pelo WhatsApp ou encaminhar o meu estudo para alguém que você quer evangelizar, alguém que quer aprender curiosidades da Bíblia, está disponível também. Então, você pode entrar nesse link que você que está acompanhando a gente no YouTube, a gente coloca o link, né? Você que está só ouvindo a gente, novotempo.com/minha versão. Então, novotempo.com/minha versão, aí tem esse estudo bíblico pelo WhatsApp. Mas aí, isso foi um momento, uma participação especial, mas a gente que não é besta nem nada, a gente já assinou um contrato vitalício aí. Opa. E aí, o pastor Gustavo começou a fazer o código aberto com a gente. Esse, inclusive, é o cenário antigo.
Porque agora já tem as gravações aí no novo cenário, né? Ficou bonito demais. Ficou bonito. Essa galera vai ver aí na internet. Semana que vem já vai pro ar, né? Semana que vem daqui a gente tá gravando aqui, né? Aqui do passado. Você aí do futuro já pode ver. Você do futuro já deve estar assistindo. Mas muito legal. Mas ficou muito legal o novo cenário, a equipe tá de parabéns. E assim, a gente aperfeiçoou um pouco também o roteiro, separou por dias, vai ficar mais fácil para quem estava assistindo as lições do Código Aberto. E tem novidade aí nas redes sociais, vai ser um negócio bem legal esse trimestre aí. Então, o Código Aberto a pessoa pode acompanhar pelo canal do YouTube, Código Aberto, e também tem no NT Play, todas as semanas tem o Código Aberto. É muito legal porque nas igrejas tem encontro dos jovens, tem salas de estudo da Bíblia dos jovens. Na igreja adventista a gente chama de escola sabatina, mas em outras igrejas também, né? Tem escola dominical e tal, encontro dos jovens. E esse produto ele é muito pensado também para esse momento, né? Ser uma introdução, assim, para depois um tema ser debatido, né, pastor? Os jovens eles têm um guia, né? Um guia de estudo trimestral. Então a gente faz um resumo desse guia de uma maneira dinâmica, a gente coloca imagens também. Então facilita muito para fixar o conteúdo. E aquele que está nos ouvindo ou nos assistindo que não tem esse guia, mesmo assim vai poder assistir e compreender o assunto. E então esse último agora que a gente está gravando é sobre parábolas de Jesus. Quantas vezes a gente lê na Bíblia e não entende por completo uma parábola? Então a gente destrinchou a parábola, ficou muito legal o conteúdo mesmo. Muito legal. Já está no ar, está disponível aí para você. Você pode acompanhar essa nova temporada do Código Aberto. Aí, a gente estava falando sobre curiosidades. O pastor Gustavo, ele escreveu um livro sobre curiosidades, porque é muito isso que você faz, inclusive, nas suas redes sociais, né? Trazer essas curiosidades bíblicas. Então... Deixa eu mostrar a capa do livro aqui. Esse aqui, ele tá meio detonadinho aí, mas... Tá isso? detonado. Tá de tanto ler. Isso aí, alguém leu muito ele, por isso que não, ele tá assim. E vamos dedurar, ó. Tem uma dedicatória. É que não sei se dá pra enxergar, mas esse aqui é do Daniel. O Daniel é o filho do pastor Felipe Amorim. E ele é um devorador de livros, né? E diz o Daniel, que esse livro é muito bom. Inclusive, ele foi emprestado aqui pra gente gravar o podcast, porque o pastor Gustavo não tava com nenhum volume. Ele falou, me devolva. Eu já li tudo, mas é um livro de consulta. Então, Daniel, ó, tá com todo cuidado aqui, tá bom? Pra você. Muito bem. Então, esse livro aí, na verdade, foi é um pedido até dos seguidores nas redes sociais, porque eu tenho falado de curiosidades da Bíblia há um tempo. Então o pessoal falou, não tem nada por escrito, então a gente fez esse livro aí. Compilou tudo aí numa edição de livro. Mas o conteúdo da internet é isso, são curiosidades. Sabe que às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, mas o que é isso aqui? São palavras diferentes, não são coisas da nossa época. Então a gente fica pensando assim, o que será isso? Então esse lance das curiosidades surgiu para atender essa demanda do leitor da Bíblia, que para ler a Bíblia, às vezes a gente tem que transpor um abismo cultural, gramatical. Então, vamos tornar mais fácil, né? Por exemplo, não vos prenda em julgo desigual. O que é um julgo, né? Como é que eu faço isso? É mais ou menos esse tipo de coisa assim que a gente vai explicando algumas palavras, alguns objetos e alguns contextos da Bíblia lá na internet. Acho interessante que você deixou um livro assim para o pessoal em si ler e tirar suas dúvidas, entender algumas curiosidades da Bíblia, mas antes de você fazer isso para o seu público, você tem que fazer isso para você, né? Eu queria saber qual que foi uma das respostas mais inusitadas, assim, que você viu que era Deus te dando essa resposta e você falou, opa, eu não esperava por isso. Não, isso é muito legal porque exatamente isso. As curiosidades surgem das minhas dúvidas. Bom, eu sou pastor, mas mesmo assim tem coisa aqui que eu leio. E aí tem um livro, uma passagem de Jeremias que diz assim, e nunca mais se ouvirá o som das mós em Jerusalém. Eu falei, o que é as mós? E que som é o das mós? Aí como é que é? Eu vou explicar. Aí, mós eram pequenas pedras de moinho que as pessoas colocavam. Era assim, imagina uma pedra que tem um círculo no centro. 2 pedras, na verdade, uma em cima da outra, e elas são apoiadas com uma haste. A de cima, ela gira sobre a de baixo. Então, a família colocava o grão e moía o grão com uma pedra sobre a outra, né? Em cima da outra. Então, o que é o som das mós?
significa som de alimento, né? Som de fartura, significa que aquela família tinha o que comer. Então, quando diz nunca mais se ouvirá o som das mortes, significa que haveriam de chegar a período de escassez. Olha que interessante, eu não sabia que eram as mortes. Então, são esse tipo de curiosidade. Agora, assim, teve uma curiosidade que ela meio que mudou o meu nicho. Da última vez que eu tive aqui, Wagner, eu falei que eu comecei para tentar me comunicar com os jovens na internet a falar de outro assunto. Eu falava de relacionamento. Ah, é verdade. Lembra? Eu era o especialista. Como é que chama aquele filme lá? O Hit, né? O Conselheiro Amoroso. Conselheiro Amoroso. E ele fazia cantadas, não tinha isso? Tinha as cantadas. Cantadas no Instagram. E são... Cantadas gospel. Cantadas gospel. Tipo isso. Uma melhor que a outra. Eu fazia lá com a minha esposa, e minha esposa se via de cobaia. Eu falava lá... Coitada. Ela aprovava as ela cantadas? Não, mas... Já tava casada, né? Mas eu editava e ficava legal. Aprovar é muito forte a palavra, né? Aprovar era uma cantada ruim, mas era engraçada. E aí os jovens, o que eles faziam? Eu encontro gente que me procura até hoje, fala assim, pastor, e as cantadas? Cadê? Porque eu pegava essa cantada e mandava pro varão lá, pra varão, pra perder a timidez, pegava, é brincadeira, né, e tal. Mas aí eu falava sobre isso. Aí eu ficava meio assim, poxa, mas eu sou um pastor, eu só tô falando disso, deixa eu falar de Bíblia também, né? Afinal de contas, minha especialidade é falar da Bíblia. Aí eu abri uma caixinha de pergunta, e essa pergunta foi que viralizou e mudou um pouco, assim, o meu nicho. Não que eu não me interesse sobre esse assunto ainda, mas alguém perguntou assim, pastor, por que Jesus enviou o demônio para os porcos? E eu falei, é mesmo, né? Será que foi assim, só porque os porcos estavam passando? Vamos, já que não tem ninguém, vai para os porcos. Aí eu fui pesquisar. Aí eu dei uma resposta. A resposta, de maneira resumida, era o seguinte, esse milagre aconteceu em Gadara, né, que era um local em Decápolis. Decápolis lembra 10, porque eram 10 cidades. 10 cidades gregas. Então, por isso que eles criavam porcos, que o judeu não criava porco. Porém, ali moravam alguns judeus também, mas eram cidades gregas. Aí Jesus estava ali, faz um milagre, liberta aquele homem cheio de espíritos imundos. E aí, eu fui pesquisar e aí descobri o seguinte, que existem algumas divindades gregas que aceitavam, ou que aceitavam não, né? Que se fazia para elas sacrifícios de animais, inclusive de porcos. E alguns judeus que viviam ali aproveitavam o mercado da idolatria para criar porcos também. Então Jesus, na verdade, essa sugestão foi dada pelo diabo. Falou, me manda para os porcos. Pensando assim, vou causar um caos aqui, eles vão expulsar Jesus. Só que Jesus, ele fala assim, tá bom, né? Vai para os porcos. Aí olha o que acontece. Ao mesmo tempo que Jesus liberta o endemoniado, ele extermina aquelas ofertas que seriam usadas como sacrifício pagão, provavelmente, e ao mesmo tempo o impacto que aparentemente ia ser negativo se tornou positivo, porque todo mundo ficou sabendo daquele milagre por conta disso. Enfim, aí eu dei essa resposta, né, na internet. Aí as pessoas falaram, puxa, eu nunca tinha ouvido desse contexto, nunca ouvi falar sobre isso e tal. E aí viralizou, assim, deu mais de 100, 200 mil visualizações. Aí eu fui responder uma outra que foi sobre os cães não entrarão no reino de Deus. Aí a pessoa, mas os cachorrinhos? Não, os cães... aí eu explico o contexto. É porque antigamente, de maneira resumida, os cães não eram bem vistos, não, eram animais que comiam carniça no meio das estradas e tal. Então cães eram, na Bíblia, símbolo de pessoas, pessoas que vivem uma vida imoral, uma vida distante de Deus, por isso são chamados de cães, não é que é o animalzinho. Então por isso que fala, os cães não entrarão no reino de Deus. Essas pessoas imorais que vivem como esses cães, né, comendo carniça, mas de maneira espiritual falando, elas não vão para o reino de Deus. Aí, enfim, aí a pessoa fala assim, poxa, de novo um vídeo desse rapaz, vou seguir. E aí aumentou muito a quantidade assim, de pessoas que queriam acompanhar o meu conteúdo e hoje virou uma marca, né, falar de curiosidades da Bíblia. Agora, é interessante você estar resgatando isso lá desse passado. Faz quanto tempo que você começou esse trabalho com redes sociais? Puxa vida, eu já tenho aí, vamos colocar um pouquinho antes da pandemia, uns 5 anos mais ou menos. Bastante tempo. E você falou com uma lembrança muito vívida. Tipo, pesquisou, postou, deu a explicação, fica registrado para sempre? Não.
tem curiosidades que, de vez em quando, a gente tem que recapitular. Dá uma relida, né? Tem que dar uma relida, porque são detalhes muito culturais da época. Algumas sim, como essas aí, que me marcaram, inclusive, no meu ministério na internet, elas são muito vívidas, realmente. Mas tem outras que você tem que resgatar um pouquinho, tem que estudar um pouquinho mais para lembrar. Uhum. Às vezes eu até coloco curiosidades antigas lá, o pessoal que me segue, olha, novidade. Às vezes eu já postei esse conteúdo no ano passado. Estratégia. Pessoal, né? Produzir conteúdo não é fácil, não. Não é fácil nem um pouco. Às vezes o algoritmo não entregou, né? Aí dessa vez entrega. Entregou melhor. E aí né? vai. E você já faz 5 anos que você tá nas redes sociais, né, fazendo esse trabalho também pelo Instagram, mas você sempre quis trabalhar com isso? Você sempre quis ser pastor, na verdade? Ser pastor, sim, desde criança. Eu admirava muito, Larissa, os pastores que passavam na minha igreja. O pessoal pergunta, mas o que te fez ser pastor? Não teve um sermão, não teve um negócio diferente, não. Eu admirava os meus pastores que passavam na minha igreja, eu olhava para eles, olha, eu queria pregar como esse, eu queria ter uma família como a dele e tal. E Deus realizou meu sonho, né? Eu fico feliz de ter a família que tem, o ministério que tem. Só que esse lance da internet foi desde o seminário. Eu que não posso resgatar aqui, porque eu tenho uns vídeos antigos do tempo de seminário que eu aprontava lá no seminário. Gente, agora eu quero ver esse aquelas vídeo coisas aí. com os Deu professores. gostinho, né? Tá entregando. Aí eu falo assim, gente, que vergonha, não mostra esse vídeo, não. Porque eu gostava já desse negócio de filmar, de editar. Eu gostava desse conteúdo. Mas aí depois, como pastor, eu quis, em algum momento, alcançar os jovens, né? Uhum. E aí eu decidi colocar a minha cara lá e produzir conteúdo. Antes do Instagram, eu já produzia para o Facebook. Então tem vídeo antigo meu lá no Facebook, eu usava aparelho e tal, falando com os jovens e tudo, para tentar alcançá-los de alguma maneira, né? Esse foi o propósito que eu comecei com isso aí. Qual é a grande dificuldade ou o que você pensa nesse ministério que você está fazendo com os jovens, pastor Gustavo? Qual é o grande, realmente, desafio de falar com essa parcela aí do público? Bom, essa pergunta é muito boa, Wagner, mas porque assim, a gente vive pensando nisso. Uhum. Quem trabalha com jovens sofre por conta do jovem. Eu, por exemplo, vou na igreja e tem aqueles pedidos de uma mãe na quarta-feira, ora pelo meu filho. Quantas mães? Praticamente todo culto tem uma mãe que fala assim, ora pelo meu filho, ele saiu da igreja. Então, o maior desafio é a manutenção de jovens hoje em dia na igreja. Esse é o desafio. E para isso, eu tenho estudado, trabalhado, ouvido os colegas, aprendido com a igreja, naquilo que eu acredito que sejam formas ou estratégias de manter esse jovem na igreja, né? E eu acredito que é no dia a dia ali, no relacionamento. Eu sou um defensor hoje, eu até digo assim, não sou o único, claro que não, mas eu bato numa tecla de que hoje falta relacionamento. Claro, comunhão, relacionamento e missão. Esse é um tripé que tem que ter em toda a igreja e no Ministério Jovem. Uma coisa não elimina a outra. Mas quando o jovem se sente parte da igreja, fica muito mais difícil ele sair. Basta você ver o seguinte, quando o jovem arruma uma namorada na igreja, a chance dele ficar na igreja, casar na igreja é muito maior. Quando ele está carente, acaba namorando fora da igreja, a chance dele sair é muito maior. Eu estou falando do exemplo de namoro, mas tem o de amizade também. Quando o ciclo de amigo deles é o da igreja, a chance é muito maior de permanecer. Quando o ciclo de amigo, ele só encontra os amigos na igreja para o feliz sábado, ou para aquele momento assim, e aí, como é que foi sua semana? Amém, agora é você, como é que foi? Quando é só isso, a tendência dele sair é muito maior, porque a amizade, isso é baseado na Bíblia. Livro de Atos diz assim, no princípio, aqueles que creem, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, eu acho que falta um pouquinho, né? O jovem ele tem que se sentir parte, ele tem que saber que ele tem tudo em comum naquela igreja e ele tem ali as suas necessidades de amizade, relacionamento, saciadas na casa de Deus. Claro que quando não tem, não é desculpa para sair. Não estou dizendo que isso é desculpa para sair, não. Só estou dizendo que quando tem, fica muito mais fácil ficar. Então, o meu ministério tem sido isso. Eu faço lá, Wagner, de 15 em 15 dias, eu levo esses meninos para o parque. Domingo agora, estou levando eles para um parque em Belo Horizonte lá e vai reunir lá centenas de jovens. Para quê? Para fazer um piquenique, para conversar, para brincar. 15 em 15 dias. Além dos programas espirituais, leitura da Bíblia, ano bíblico e toda a parte que não pode faltar.
mas eu acredito muito nessa linha. Então, esse é o desafio, mas ao mesmo tempo eu acredito nessa solução. Eu lembro do meu PG, para quem não está escutando a gente, assistindo, não sabe o que é PG, é pequeno grupo, né? Uhum. O pessoal da igreja aqui. E eu me lembro com um carinho tão grande da minha época de PG na igreja, foi lá de 2017 até comecinho da pandemia, mais ou menos. E aí são fases, né? Chega uma fase, vai fase. Mas essa fase de PG foi extremamente importante para minha vida espiritual. O pessoal fala que não existe vida espiritual, né? Que é tudo uma coisa só. Você tem a sua vida e tem... Mas para minha parte, assim, com a minha conexão com Deus, nossa... PG fez muita diferença, uma diferença enorme. Eu lembro também do JA que tinha, né? Que saudade do JA. Tá voltando de pouquinho em pouquinho. Tá voltando, tem que voltar, tem que estar vivo. Isso que você falou de ter essa conexão com os jovens, assim, na igreja, né? É muito importante. Faz muita diferença, realmente. Ainda falando sobre jovens, ô Wagner, geração Alfa, geração Z, aí, né, dos nascidos de 2000 a 2010, 2010 em diante, é tudo ansioso, né? Tem muito ansioso pra resposta, quero resposta agora, pra ontem. Como é que você lida com essa galera jovem que quer as respostas pra agora, assim, principalmente em relação às perguntas bíblicas, né? Não, eu amo isso aí, eu gosto de jovem por conta disso aí, porque jovem é autêntico, fala o que pensa. Se tá adulto, não, ele mascara o sentimento, né? Pode estar gostando e não fala nada. Mas jovem, não. E quando a pessoa fala, é mais fácil de você solucionar. Então, eu gosto demais disso aí, do jovem perguntar, de não ter, né, meias palavras para poder tirar dúvidas. E ele é muito sincero. Eu gosto do jovem pela sinceridade, né? Acho que tem um elemento dessa sinceridade que é o questionamento. O jovem é extremamente questionador, né? Uhum. E isso é muito positivo também, porque eu acho que a gente aprende questionando, né? Claro, claro. É claro que, de acordo com a educação de cada um, você sabe questionar. Porém, eu gosto disso aí. Qual que é o problema? Não é o jovem questionando. O jovem ele é muito autêntico. Então, ele questiona quando existe hipocrisia. Quando o adulto fala uma coisa e vive outra. Então, é muito comum o jovem, porque meu pai fala isso. Aí eu falo pro jovem, se coloca no lugar do teu pai, um dia você vai ser pai também. Porém, nós, adultos, né? A Larissa é jovem aqui. A Larissa é jovem. A gente tá na faixa etária de jovem. Mas a gente tem que viver uma vida autêntica. O jovem não quer ninguém perfeito, ele não quer uma mãe perfeita, um pai perfeito. Ele quer alguém que vive aquilo que prega. Então, não há problema em errar, pedir desculpa. O problema que o jovem questiona muito é, às vezes, uma liderança, um pai, uma mãe e tal, que fala uma coisa e acaba vivendo outra, né? Ou trata com 2 pesos, 2 medidas e assim por diante. Então, a gente tem que também ser sincero com esse jovem. Ele não quer perfeição. A gente não precisa sentir esse peso. Eu sei, tem que ser um pastor perfeito, tem que ser uma mãe perfeita. Não. Mas eu tenho que ser autêntico e ele tem que ver que, apesar dos meus erros, eu estou querendo acertar. O jovem vai respeitar a gente assim. Entendeu? Tem umas perguntas aqui, né, Larissa, que o público quer saber. Pastor certo. Gustavo, o público quer saber. Vamos fazendo umas aqui, ó. Bora. E aleatórias, tá? Aleatórias. Aleatórias. A caixinha que você tá acostumado? Certo. A caixinha aqui. Fizemos aqui. Vamos lá, então. Ó, qual a sua opinião, resgatando aí aquele jovem das piadas do namoro e de falando de relacionamento, qual a sua opinião sobre relacionamento à distância? Poxa vida, eu acho muito difícil quando esse relacionamento ele acontece sem as pessoas se conhecerem antes. Conheci pela internet, comecei a namorar. Eu acho isso aí meio furado. Pastor, mas eu conheço gente que deu certo. Ou seja, para cada um que você acha que deu certo, eu tenho um tanto que deu errado. Por quê? É porque você tem que conhecer, você tem que fazer amizade, você tem que conversar com a pessoa, você tem que... às vezes você que está namorando aí pela internet, né? Tem que ter tempo de convivência. É claro que você vai ter casos de pessoas que fizeram e deram certo, mas tem que ter casos de convivência. Agora, o namoro à distância, às vezes dá certo quando eles já eram amigos antes de se separar. Porque aí a pessoa foi morar em outro país. Eu morei com um amigo no tempo do seminário que ele namorou 4 anos e a namorada na Inglaterra e ele estudando lá na Bahia. Eu falei, cara, eu tenho dó de você. E ele toda semana ligava, 4 anos. Hoje estão casados, têm uma família bonita. Olha. Eram amigos antes de se separar. Então, nesse caso, eu acredito. No outro, eu não recomendaria
De jeito nenhum. Antes de puxar a gancho para a próxima pergunta, e você e sua esposa? Falando de relacionamento. Então, gostei. Vamos saber essas coisas. Ó, você sabe que foi por isso que eu comecei o Instagram com o negócio de namoro? Porque a minha juventude foi muito assim, cheio de altos e baixos, tomei fora de... Vamos saber disso, então, Bom, antes de saber da história Isso do vai relacionamento. identificar com você jovem, que sofre por amor, né? Que tá aí orando e acha que Deus não responde a sua oração. Então, assim, essa foi a minha juventude. Ansioso, querendo casar, querendo ter uma família e não aparecia ninguém. E aquelas que apareciam, o namoro não durava 3 meses, a que eu gostava, eu não gostava, a que gostava, eu não gostava. Aquela coisa que todo jovem vive. Até que eu encontrei, até que um dia eu estava lá sentado assim na biblioteca do colégio, último ano de teologia, os colegas já brincavam, você vai ser padre, você não vai casar e tal. Eu falei, não, eu não arrumei ainda. Aí entrou uma morena bonita lá na biblioteca e eu falei com um amigo assim, olha aquela novata ali, que menina, aquela ali é meu número, né? Eu achei que até mais, porque é linda demais, né? Mas eu era confiante. Aí, Mesmo tomando bastante fora, Não, a confiança tava lá ainda. e outra, eu tava falando só pro meu amigo, eu era muito tímido, eu não ia chegar nela nunca. Aí o amigo falou assim, eu conheço uma amiga. Eu falei, fica quieto. Aí ele chamou uma amiga. Eu, fica quieto. Aí a amiga veio. Ele, ó, meu amigo quer conhecer tua amiga, igual quinta série. Eu, mentira, moça. Aí ela, então eu vou falar com ela. Virou as costas e foi. Aí o cara, olha o que você fez. A menina vai achar que eu não tenho coragem de chegar nela. Eu tô no último ano de faculdade e tal. Aí ele falou, você não tem mesmo? É o que eu ia falar. Ela ia achar exatamente o que tava Ela ia ter acontecendo, né? certeza. Aí eu falei assim, eu tenho sim. Ele, então vai lá, eu vou. E eu nunca tinha, assim, coragem para chegar na moça. Eu era como alguns dos jovens que estão assistindo, que ficam olhando a moça, só olhando. Aí vem um outro na tua frente, entendeu? Então você tem que ser esperto, tem que ser Na ligeiro. rede social tem coragem de puxar assunto. Na rede social, Aí é. quando se encontra, cadê? Não tem coragem. é. Aqui foi um depoimento da menina. Testemunho, né? Testemunho que Foi muito específico. já aconteceu, hein? Já aconteceu aqui. Senti. Tá vendo? Aí eu falei, eu vou lá então. Aí só que eu cheguei lá e foi um fiasco. A menina tava vindo, eu falei, oi, tudo bem? Ela, tudo. Aí eu não sabia o que falar, eu falei assim, você não lembra de mim, não? Poxa vida. Aí ela foi e falou assim, não. Da onde? Aí o que vem depois de não lembra de mim? Eu falei, não lembra mesmo? Não, ela, não. Eu, então tá. E acabou? Não, aí eu já ia embora. Aí já ia embora, eu falei assim, então tá, meu nome é Gustavo. Ela, prazer, Sabrina. Aí falou o nome dela, eu, tá bom. Aí o colega, como é que foi? Eu falei, cara, foi um fiasco. Só que eu, como Deus é, Deus é tremendo. Trabalha na nossa fraqueza. Quando ela voltou... Eu tô muito me divertindo aqui. Quando ela voltou para a sala de estudo, a amiga estava esperando. Ah. E falou para ela assim, olha, você tá fazendo sucesso aqui. Ela, por quê? Porque tem um rapaz ali querendo te conhecer. Ela falou assim, sério? Como é que é esse rapaz? Tá com a camisa assim. Aí era eu. Ela falou assim, ele se apresentou ali mesmo, né? Aí a amiga falou assim, nossa, como que ele é de atitude? Muito bom, muito bom. Aí o cara de atitude, no caso eu, né? Aham. Fez amizade com a moça, e aí a gente começou, depois de um tempo, né, de amizade, ainda cercando, mas falei, agora não. Aí a gente começou a namorar. Mas tem um detalhe aí nessa conversa que me chamou a atenção, Larissa. Aham. Porque assim, ele chegou e falou, você lembra de mim? Ela, não. Você lembra de mim mesmo? Não. Tá, meu nome é Gustavo, prazer, tal. Mas ela não pegou e falou assim, tá, mas de onde que eu te conheço? Ou seja, interesse zero naquele momento, né? Eu nem lembro do resto, mas eu sei que foi assim, tipo, tá bom, legal, não sei o que, beleza, Então tá. prazer. Esse maluco aí, tipo assim. Mas aí foi isso, aí a gente começou a namorar, e aí, assim, eu gosto de dizer uma dica para os jovens que estão assistindo aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei assim, eu senti uma paz, assim, diferente de tudo que eu tinha sentido. Pela amizade que a gente fez antes do namoro, aquilo ali começou uma amizade, a gente começou a rir desse negócio aí, e eu vi que era tão parecido, era tão bom sentar e conversar com ela, era tão bom rir juntos. Era fácil. Era fácil, não tinha peso e tal, que eu vi que era diferente. Muitos jovens começam a namorar e falam assim, será que é de Deus ou não? Basta você ver o que você sente, assim, você vê, seus amigos aprovam, seus pais aprovam, você sente paz quando tá com a pessoa, você pode ser você mesmo quando tá com a pessoa. Então, essa pessoa te aproxima de Deus. Às vezes a gente espera um anjo falar, né? Não, esse é de Deus. Abra sua Bíblia aqui, que você abrindo a passagem e tal. Não, as evidências, elas demonstram se é da vontade de Deus ou não. E aí eu tinha
paz, eu tinha aquela alegria, aquela felicidade. Eu falei, isso aqui é de Deus. Eu vou casar com essa menina aí. Só vou avisar pra ela. Aí ela brinca que eu falei que ia casar com ela já assim, nos primeiros semanas de namoro. Eu falei, eu vou casar com você. Ela assim, calma, tá muito cedo. Eu sei, né? Agora não. Mas Tô eu te vou avisando. casar, só tô te avisando. Porque eu sentia essa certeza, entendeu? Então é isso, o jovem que tá buscando aí, quando for de Deus, você vai saber que é de Deus. Você vai ter certeza que é de Deus. Não vai ficar em dúvida. E se você tomar um toco, aguenta, depois Parte da faz vida. parte da Deus vai vida. agir na isso sua aí. fraqueza. É isso aí. Quem Às nunca, vezes, né? é, Quem quem nunca? Muito bom. Agora, Larissa, vamos aproveitar você aqui um pouco também. Ai, Larissa, Conta seus causos Larissa aí, é né, Larissa? casada, mas há pouco tempo, né? foi em janeiro do ano passado, né? Fez 1 ano e 5. Janeiro, tá? Casada com um Do argentino. ano passado? 2023. Um ano e pouquinho aí. É. 1 ano e 5. Casada com um argentino Olha só. que mora aqui no Brasil. Davi Gervasoni. Gervasoni. Até eu falei errado o nome. Mas vocês começaram o namoro de vocês na época da pandemia, não Na foi? época da pandemia. A gente se conheceu, na verdade, como os maias. No Facebook também. Facebook? Aí, Foi ó. no Rede Facebook. social unindo pessoas. E aí, ele me mandou a solicitação e eu achei assim, eu não reconheci. Mas foi por Mas causa da Novo Tempo Foi por já? conta do Novo Tempo. Eu ainda não estava aqui na Novo Tempo, mas Aham. muitos amigos meus trabalhavam aqui na Novo Tempo. Então eu olhei aquele tanto de amigo em comum, falei, conheço ele? Será que eu conheço? Ai, não sei. Achei bonitinho. Vou aceitar. Teve essa vantagem. Tá vendo aí, ó? Vou aceitar. Aí aceitei lá no Facebook e aí a gente começou a dar um like no meme, dar uma risadinha no outro meme. Não né? perguntou se ele te conhecia de algum lugar. Não, nesse momento a gente nem Tô tentando aí. Ninguém faz isso. nem conversava. Mas essa nesse- geração é diferente, tá vendo? Curte meme. Curte É um meme. Foto antiga. É mais fácil, né? Mais Foto fácil. antiga, velho. E aí, eu notei ele, né? Falei, tá dando bastante risadinha. Quem será que é? Procurei no Instagram. Aí no Instagram a gente começou a conversar. Foi engraçado que teve um dia, antes da gente começar a conversar mesmo, que eu vim aqui pra Novo Tempo fazer um tour. Porque eu queria entrar pra área do jornalismo e tudo mais. Aí eu vim com o André Leite, ele veio me apresentar aqui a Novo Tempo. E aí a gente chegou na parte do jornalismo mesmo e eu vi o Davi. Aí na hora eu lembro que deu um gelo na barriga e eu pensei, eu conheço ele. Ah. Aí foi. Não, foi como? Ele chegou em você, conta os detalhes, né? É, claro. Porque tem gente querendo aprender aí, Sim, a solteiro. gente tem que dar essas técnicas. Tem. Então tá bom, deixa eu lembrar aqui, rebobinar um pouquinho. Lembra que foi Você é a pelo menina do Instagram. meme? Foi pelo Instagram. Bom, a gente se viu aqui na Novo Tempo, daí depois ele falou pra mim, eu perguntei pra Brenda, a Brenda trabalhava Ah. aqui também, se você ia trabalhar aqui, ela não sabia. Até então não, eu entrei em 2021 e isso era em 2020. Começamos a conversar pelo Instagram, conversamos um tempo, assim, umas 3 semanas, não deu certo, ficamos uns 4 meses sem se falar. Até que em janeiro de 2020, né, isso foi 2019, melhorando aqui. Em janeiro de 2020, a gente começou a conversar bastante. Aí, primeiro encontro. Eu vou contar, vou entregar o Davi aqui. Eita, hermano argentino. Primeiro encontro, a gente foi saindo bastante, conversando. Aí eu falei, gente, ele não vai me pedir namoro, não? Ó, Assim, eu vou ficar nessa até quando? Não vou? Aí eu mandei mensagem pra ele, tá entregando. Ei, vai me pedir namoro quando? mulheres decididas, tá Deixa eu te vendo? perguntar uma coisa, vamos ficar nessa até quando? Ele, não, eu quero te pedir em namoro, só tava com medo de você achar que era muito cedo. Eu falei, não, já tá enrolando demais. Tá vendo? É isso aí. ó. Tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. E não é problema, tá vendo? A moça falar, e aí, cara, vamos, né? Desenrola esse negócio É. aí, né? Porque tem rapaz que é assim também. Não no caso dele, porque eles já estavam saindo. Mas tem rapaz que fica lá conversando com a moça e não se decide, ninguém sabe o que quer. Né? Não. Então tem que fazer isso mesmo. Parabéns, viu, Laís? É isso aí mesmo. Amor, te amo. Exemplo para Davi. Todas as solteiras aí. Davi. Quer jogar a próxima pergunta aí? Vamos lá, porque a gente mencionou no começo aqui do programa sobre os jovens serem muito questionadores. Isso. E aí eu queria saber, pra você também, né, que o pessoal chega em você te fazendo perguntas, mas se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta pra Deus, assim, ó, cara a cara, qual seria essa pergunta? Não, e a pessoa que colocou na caixinha falou assim, ó, joga a pergunta pro pastor. qualquer pergunta. Não, É. que pergunta ele faria Pergunta. pra Deus Joga se o visse pessoalmente? Puxa vida, não, eu perguntaria coisas mais profundas da vida, né? Os porquês, o sofrimento da humanidade. E eu perguntaria coisas do tipo, né?
apesar de que nós temos na palavra respostas, mas é aquele lance do porquê, Senhor, em algumas situações. Mas tem uma pergunta, que eu vou aproveitar a sua pergunta, porque essa eu costumo falar para os jovens, que às vezes, assim, então minha pergunta pessoal seria essa, mas tem uma pergunta boa que eu faria para Deus, sabe qual é? Eu faria para Deus assim, Senhor, porque é o seguinte, o jovem enfrenta muita tentação sexual. Sim. E esse é um dos pontos que eu lido muito no meu ministério, assim. Porque, poxa, eu vejo o jovem feliz e tal, mas tá aquela luta, né? Pastor, tá difícil e tal. Aí eu perguntaria pro senhor, por que o senhor dá vontade para esses meninos? Antes do casamento, né? Podia ser só no dia que o pastor orasse, ó, declaro marido e mulher. Aí os hormônios começassem a florescer. Uma palavra mágica. Mas eu vejo o jovem lutando com a sexualidade desde muito cedo, 14 anos em diante, começa a puberdade, e aí ele tem que se guardar até o casamento. A gente entende que isso é um privilégio, né? O casamento, que Deus reservou o sexo para um ambiente especial, sagrado e protegido. Mas eu falaria com o senhor, esses meninos aí, ó, que terrível luta aí que cada um enfrenta, que eu também enfrentei na minha juventude, né? Mas... Mesmo que não fosse logo depois do casamento, porque aí é uma coisa, sei lá, difícil da gente, que pudesse ser factível, né? Verdade. Mas podia ser um pouco mais tarde. É verdade. 14 anos, né? 13 anos, às vezes. Tal. E não é só os hormônios, não são só os hormônios, né? Mas todo o que envolve o adolescente, né? Sim. Amigos da escola, filmes, seriados. Não, eu enfrentei muita luta nessa parte da vida. Eu decidi que eu ia me casar virgem, mas eu enfrentava muita luta. E eu nunca estudei numa escola cristã, numa escola adventista, uma escola pública. E os amigos, eu morava num condomínio de prédio, assim, com vários prédios populares. Então tinha muito adolescente, muita criança que começaram a iniciar sua vida sexual e eu não. Aí a galera da rua começou a dizer assim, acho que o Gustavo não... As meninas da rua começaram a falar assim, o Gustavo não gosta, né, e tal, o Gustavo não namora ninguém e tudo. E começou um boato lá na minha rua, né? E eu sofri isso aí também. Meu pai ouvia essas histórias, chegava para conversar comigo, e aí, filho, o que está acontecendo, né? As meninas estão falando que você não, né, que você não namora ninguém e tal, estou meio preocupado e tudo. Aí eu falava, não, pai, é porque eu tenho um propósito. Então você imagina, sofri esse bullying na rua, sofri essa chacota das moças. Né? Aí uma vez meu pai... E os pais assistindo a gente pensando assim, o Gustavo é o filho que eu queria ter. Não, mas eu tava fiel, só tava enfrentando essa chacota porque eu tava me guardando e as meninas falaram assim, você tá se guardando nada, você não gosta de mulher e tal. E aí... uma vez meu pai me fez, eu explicando isso pra ele, ele falou assim, não, então você precisa ir lá e falar isso pras meninas lá, porque elas estão falando mal de você. Eu, não, pai, não precisa disso. Ele, não, vai lá sim, vai lá e fala pra elas. Aí, você acredita? Eu tive que ir lá na rua, então eu tô falando pro jovem que, ai, pastor, eu sou muito tentado, eu enfrento várias coisas. Você não enfrentou metade do que eu enfrentei, então fica firme aí, tá? Se segura. E aí eu tive que ir lá na rua, reunir as meninas da rua, porque ele reunia. Que isso, uma reunião ali. Reunião, vem cá e tal. E aí falou assim, vai lá, filho, fala pra elas aí e tal. Não, para tudo aqui. Ai, que dó. É isso aí, meu irmão. Tá o seu pai foi lá com você, ele juntou a plateia e falou, ele tem um recado aqui pra dar pra vocês? Porque quando ele tava chegando do trabalho, eu tava lá vendo televisão e as meninas brincaram. Ei, seu Cícero, seu filho, hein? Não é chegado não. Aí ele falou assim, chegado em quê? Não, eu não gosto, não. Como assim? Aí ele voltou, ele chegou, subiu pro trabalho e falou, filho, estão falando de você lá. Eu falei, falando o quê, pai? As meninas falando que você não gosta de... Eu, não, pai, bobagem essas meninas aí. Mas como é que é essa história? Eu falei, não, pai, é por causa da igreja. Ele, conta de igreja? Então, ele não era. Ele não era. Não era adventista, tá. nem nada. Aí falou assim, aí pra não render muito, pai, por conta da igreja. Agora, as meninas também te querendo ali, né? Tá, né, sucesso ali. Foi rejeitado, mas também foi... Mas não por todo mundo. Não por todo mundo, não por todos. Mas tem aquele lance, né, o rapaz que é... Como é que fala? Aquela escassez, ela gera procura, né? Então, o rapaz que se guarda, as meninas falam assim, quem é da moça que vai conseguir? E é um golpe de marketing ali. É um golpe de marketing. Aí, enfim, ele, não, vai lá, vamos lá falar pra elas. Então, não precisa. Vai lá, vamos sim, calça o chinelo aí, vamos lá. Aí eu tive que descer, as meninas reuniram.
Meu Você imagina, Deus do cara, né? céu! Sem graça, porque eu já tava meio distante, assim, daquela galerinha, porque eles estavam vivendo em outra vibe e eu com os amigos da igreja. Aí eu, então, meninas, ó, fique sabendo aí que eu gosto, sim, sou chegado e tal, mas eu tenho outros propósitos. Aí as meninas assim, olhando assim, tipo, tô nem aí pra você e tal, o que eu tô fazendo aqui, que vergonha você tá passando, e eu também tenho que te escutar. Então, assim, constrangedor, mas pergunta, faria tudo de novo, porque eu Mesma acredito... reunião ali na rua? Mesma reunião. Pô, eu falo pro jovem o seguinte, jovem que tá escutando, ó, Deus honra quem é fiel. Então continua sendo fiel, vale a pena. Você passa por muita coisa, não é fácil, mas Jesus passou muito mais por mim e por você. Então, se segura porque Deus vai te honrar. Hoje, eu sou casado com uma mulher linda, a moça da biblioteca, né? Nós nos casamos. Temos uma família abençoada e eu sou muito feliz porque, apesar de difícil, é algo que vale a pena. Então, eu digo isso pro jovem hoje em dia, né? Vale a pena esperar no Senhor. Você tem 2 filhos, né? 2. Um de... João, 13 anos, e o Gabriel com 10. Acho que foi o João que O veio João, aqui. O pastor fez uma semana aqui, você viu também, né, Larissa? E aí ele acompanhou aqui o pastor. Ele tem um adolescente em casa. Tem um adolescente em casa, já Puxa tem o público vida. ali com quem você trabalha e já podendo aplicar as coisas dentro de É casa um mesmo. F5 todo dia ali, me atualizando. Você sabe que, deixa eu te contar uma coisa rápida, eu tava gravando o código, na primeira vez que eu vim gravar, e eu coloquei umas gírias no roteiro. Que eu falei, não sei o que, você que tá aí, tá ligado, nananana, umas gírias. A Aí, gente tá no arrasando. intervalo, meu filho falou assim, o pai, nada a ver. Nada a ver essas gírias aí. Eu falei assim, não, filho, é porque o jovem, não, nada a ver, isso não combina com você, não. Aí eu voltei, aí a Ana, a produtora, falou assim, pastor, você tirou as gírias? Eu falei, eu recebi uma consultoria aí. Diretamente do público-alvo. Diretamente do público-alvo. Então é isso aí. Você vai ver isso um dia, viu, Larissa? Porque assim, ó, os meus não tem nem essa idade. A minha filha tem 8 e o meu filho tem 5. E eu já recebo esse tipo de coisa. Olha aí, Tipo, pai, mas não é assim, né? Ai, que vergonha. Como assim, gente? Não é assim? tá vendo? Sempre foi desse jeito. O que mudou? Wagner, a gente tem mais uma pergunta aqui da audiência, viu? Vai. Olha só, pastor, explique sobre a teoria do canto do galo na história de Pedro. Acho intrigante. Puxa vida, esse vídeo aí eu fiz com o pastor BJ e deu mais de 3 mil visualizações. 3 Uau. milhões. 3 milhões e meio de visualizações. Muita gente. Por quê? Porque foi polêmico. O povo gosta de polêmica, né? Adora. Mas qual que é a teoria? Que o galo, na verdade, na Bíblia, assim, e o galo cantou, mas a tradução poderia ser assim, e houve o canto do galo. E canto do galo era o apelido para a trombeta dos soldados romanos na madrugada. Porque você pensa, um galo que cantou e a cidade inteira escutou. E tem uma outra lei que embasa essa teoria, que é uma lei do Talmud, que eram as tradições orais dos judeus, ainda mas eram as tradições muito fortes. E existe uma lei no Talmud, essa lei, inclusive, fui pesquisar sobre ela e ela é real, que dizia assim, é proibido criar galos em Jerusalém por conta das coisas sagradas. Eu não sei o motivo, mas existia uma lei entre os judeus que era proibido criar galos em Jerusalém. E isso aconteceu na casa do sumo sacerdote, a negação de Pedro. Então era pouco provável ter galo-ave ali. Veja, Olha! pouco provável não é impossível. Mas eu estou dizendo, teoria, você quer saber de curiosidade? Eu tenho uma aqui para você, mas você pode continuar falando que é o galo. Porque não dá para bater o martelo. E aí, numa fortaleza chamada Fortaleza de Antônia, em Jerusalém, era onde os soldados tocavam a trombeta e toda a cidade escutava. Uhum. Então Jesus pode ter dito, antes do canto do galo, ou seja, todo mundo conhecia, era um senso comum, o canto do galo é a trombeta, antes do canto do galo você vai me negar, Pedro. Então existe essa teoria de que o canto do galo, na verdade, não era uma ave e sim uma trombeta. Só que aí eu termino dizendo assim, gente, mas pode ser, porque a internet é assim, você tem que falar mas pode ser que tinha um galo fujão e esse galo cantou, então pode ser, fique com o teu galo, não é pecado nenhum, isso não vai mudar a salvação de ninguém. Mas para quem gosta de aprofundar sobre a Bíblia, essa é uma curiosidade muito legal. Mas tem muita possibilidade de realmente não ser um galo, né? Até se tinha essa expressão, o canto do galo. Sim, tem essa expressão. E essa teoria ela é defendida por alguns aí, teólogos, arqueólogos aí, importante. Pastor Rodrigo Silva também, no livro dele, ele traz isso aí. Uhum. Então é algo assim, real mesmo, né? Mas
Às vezes você tem um sermão, a pessoa tá falando, não, pastor, eu tenho um sermão que fala do sermão. Então continua com seu sermão, irmão. Não dá para provar nada, não. É só uma curiosidade bíblica, uma teoria, tá bom? Teoria que pode ser bem provável. Ele falou sobre trazer polêmica, né? Então vou trazer mais uma polêmica aqui pra Vai, conversa. Larissa, vai. Deixa eu beber água aqui. Perguntaram aqui qual, né, que a gente fez agora há pouco, qual pergunta você faria pra Deus e tudo mais. Mas agora eu vou te perguntar, tem alguma pergunta que é melhor a gente não fazer a Deus? Eita! Poxa vida. Eu não sei, sabe? Eu nunca pensei essa. Eu acho que Deus tá aberto a todas as perguntas. Eu nunca de verdade acho que tem uma pergunta que a gente não pode fazer. Porque Deus quer a nossa sinceridade. Eu, inclusive, sobre perguntas assim, tem gente que duvida, a minha crença. Eu acho que é quando a gente entra no quarto e faz perguntas difíceis para Deus que a nossa fé é fortalecida. Então, é isso mesmo, é lutar com Deus, questionar o Senhor. Claro, a gente vê na Bíblia o livro de Abacuque. Abacuque começa assim, até quando, Senhor? Eu vou clamar e o Senhor não me responde? Estou gritando aqui e parece que eu estou gritando para o nada. O Senhor não está aí, não? O Senhor não me escuta? Olha para você ver, que questionamento difícil. Mas Deus vai lá e responde a Abacuque. Então, eu acho que é aí que a gente cresce na fé. Não de maneira desrespeitosa, mas luta com Deus, abre o coração a Deus, faz perguntas difíceis para Deus, que eu garanto que você vai sair mais perto de Deus do que antes. Então, eu não acho que existe uma pergunta que a gente não possa fazer para o Senhor, não. Mas pegando um gancho na polêmica da Larissa, a gente ouve várias mensagens e sempre as pessoas falando assim, pra gente nunca... Quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai trilhar um caminho, pra gente nunca ir num caminho contrário ao da Bíblia. Certo. Né? Que quando a gente sai da palavra, alguma coisa não vai dar certo. E aí, esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma reflexão no Instagram, uma pessoa que eu inclusive conheço e tal, dizendo assim, hoje eu quero abrir o coração com vocês, porque a vida inteira e desde muito nova, eu sempre questionava a Deus uma coisa. Eu não sei que coisa é essa, ela não disse. Mas assim... como eu conheço, eu até imagino o que é, mas não posso afirmar, né? Mas ela pegava e falava, eu não aceitava, eu não entendia. E eu muitas vezes ficava, Deus, eu entendo a sua soberania, mas eu acho que isso aqui o Senhor devia ter feito de outro jeito. Igual a gente falando sobre a sexualidade do jovem e tal. E aí ela falou, sabe o que é engraçado? Eu a vida inteira questionei. Hoje, eu consigo compreender o porquê que Deus fez as coisas desse jeito. Então, é uma coisa muito complexa. Eu acho que quando a gente lida com o jovem, eu aqui dos altos dos meus 40 e tantos anos, o que acontece? Tem coisa que a gente não vai entender mesmo. Né? Tá difícil dentro da nossa compreensão que a gente entenda de repente um porquê, às vezes por conta da nossa história de vida, né? É difícil a gente conseguir entender algumas coisas, mas quando a gente tem a Bíblia como regra de vida, a gente precisa olhar, entender, mas aceitar mesmo que a gente não tenha um completo entendimento, porque talvez esse entendimento vai vir no futuro. É isso. Isso aí que você falou é muito legal, a esperança. A esperança é que vai nivelar as injustiças e dilemas da vida. São questionamentos que todo mundo faz. Essa semana mesmo eu estava falando com alguém que falou assim, a vida não é igual para todo mundo. Tem gente que nasceu com problemas, foi abusado desde criança, cresceu, teve perdas terríveis, e outros viveram uma vida aparentemente tranquila, com recursos e condições. Como é que é? Não dá para os dois serem cobrados a mesma fidelidade de um para com o outro, porque eles tiveram situações diferentes. Então, tem coisa que a gente não entende, mas a gente crê que Deus é justo e leva tudo isso em consideração. E a gente crê também que a eternidade vai nivelar e vai corrigir esses erros da humanidade, já que no mundo teremos aflições. Então, por isso que a gente fala tanto da eternidade, da volta de Jesus, porque a gente crê que, enfim, a justiça vai ser feita no mundo. Até porque não ter todas as respostas é o que se baseia a fé também, não é? Boa. Porque senão vou ter não fé de em fé, quê? Não né? precisava de fé. Eu tenho certeza, eu sei. É verdade. Faz sentido, é isso aí mesmo. Mas é aquele negócio da comunhão, né? Tá num quarto escuro, mas você sabe que seu pai tá ali. Meus filhos...
até algum tempo atrás, hoje não mais, mas tinham medo de escuro. Então, pai, mãe, e a gente ia lá pro lado da cama. Tava escuro, mas eles dormiam tranquilo porque sabia que o pai estava ali do lado. É a mesma coisa hoje. A gente vive num mundo escuro, que tem problemas e situações, mas quando a gente está pertinho do pai, a gente consegue descansar apesar da escuridão. É aquilo, né? Não precisa que a sua oração passe do teto, né? Porque Jesus está do seu lado. Então, Essa frase é muito interessante. É muito boa. Ô Gustavo, eu não sei como é pra você, né? Porque você lida com jovens, e aí você até falou que seu filho, né, é o seu F5 constante, vai te atualizando. Você acha que a tua experiência como jovem contribui para falar ou para trabalhar com esses jovens, ou é uma realidade completamente diferente? Mesmo você também não sendo tão velho assim, né? Só não é jovem como eles. Não são gerações completamente diferentes, né? Muda muito. Então, veja só, eu acho que total. Eu sou pastor de jovens hoje porque eu acredito que a minha juventude foi intensa e vivi dilemas que hoje são comuns aos jovens da atualidade. Então, veja, as gerações mudaram. O jovem da minha época, na verdade, a gente tem estudado sobre isso, Wagner, que as gerações estão mudando a cada 5 anos. Então, o de 25 olha para o de 20 e fala assim, olha o que esse cara está falando, né? Então, assim, não com a mesma distância da gente, mas fala. Só que, veja, os problemas são os mesmos. Sexualidade, tentações, ansiedade quanto a relacionamento, querer, né, encontrar alguém especial para a vida toda, trabalho, estudo, profissão, arrumar um emprego legal, ter condições de sair de casa, ou que horas eu saio de casa, relacionamento com os pais, sou meio incompreendido, eu sou apoiado, tenho também meus traumas de infância. Então, veja, são os mesmos problemas, não importa a geração. E eu acredito que fui muito intenso em vivenciar esses problemas e acabei encontrando em Deus as soluções e as respostas. Eu consigo hoje comunicar com o jovem, pelo menos eu acho que consigo, né? E eu acho que o meu ministério foi por esse caminho exatamente por isso, porque a minha juventude foi muito intensa. Então, eu acho que a minha juventude determinou o meu ministério hoje em dia. Entendeu? Total. E lembrar do jovem Gustavo ajuda a falar com esses jovens que você tem contato. Total. Eu vejo o jovem lá ansioso com o negócio, eu falo, cara, eu vivi isso aí. O jovem lá que tomou fora, eu falo, cara, também. O jovem que tá na tentação, esses dias aí, um rapaz procura, pastor, tá difícil, porque, né, na minha igreja aqui não tem moça e eu tô sendo pressionado no colégio. Eu falei, cara, pra você ver, deixa eu te contar a minha história aqui. Aí no final ele fala, poxa vida, mais fácil foi mais difícil do que eu tô vivendo. Então, eu olho o jovem Gustavo em várias moças e rapazes hoje em dia que estão enfrentando essas mesmas lutas, né? Mas eu gosto de dizer também o seguinte para eles, que eu tenho muito essa palavra assim, seja fiel na juventude e Deus vai te honrar. Cuidado com a ansiedade, com a carência, com comparação, que é outra coisa que acontece muito na juventude. Por que fulano namora e eu não? Por que fulano foi promovido no trabalho e eu não? Por que fulano passou no vestibular e eu não? Esse também era um dilema e é muito comum. O jovem não fala, mas ele está o tempo todo se comparando. É com o corpo do outro, da outra, é com o status da outra, do outro. Então, eu digo para ele assim, pare de se comparar, confia no Senhor e Ele vai te honrar. Pode ser que não seja no seu tempo, mas no tempo dele Ele vai te honrar e vai te honrar bonito. Confia no Senhor que eu sou prova disso, né? No final das contas, vai dar tudo certo para aquele que é fiel. Outro dilema, ele comentou, né? Um dilema. Eu acho que um dilema para o jovem também, eu me coloco, né, nessa conversa aí como jovem, é aquele versículo que fala assim, para o jovem aproveitar enquanto é jovem, porque a mocidade passa muito rápido, mas não se esqueça que depois vai ter que prestar contas. Como é que fica? Porque dá um medinho de se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que prestar contas. Essa pergunta é muito boa, porque assim, a gente tem na igreja, em todas as igrejas, às vezes um pensamento assim de justiça própria, acreditando que a nossa moralidade é o que nos vai levar para o céu, quando na verdade nós não cremos assim. A gente crê que é a justiça de Cristo em nós. Então,
é o caminho oposto. A gente não fica, não vou fazer isso com medo do inferno para ir para o céu. E isso aí é muito legal, porque eu falo para os líderes de jovens, olha, jovem, ele sabe o que pode e o que não pode. Vamos fazer um culto lá na minha igreja, pastor? Do pode, não pode, você fala aqui que isso é errado e você fala que isso aqui que é o certo. O jovem sabe disso. O que falta não é saber, é o amor por Jesus. Porque quando você ama Jesus, aí você vai fazer aquilo que agrada o seu amor, que é Jesus. Então, a gente não precisa ter medo quando a gente ama Jesus. Se seu foco está só na regra, está só na lei, aí você vai viver com medo mesmo do inferno e querendo ganhar mérito para o céu. Mas quando seu foco está em Jesus, você ama Jesus, seu foco vai ser tranquilo, porque você faz por amor. E quando a gente faz por amor, é leve, é alegria total. Se você pudesse voltar... a minha pergunta é complexa. Tá. Vamos acompanhar aqui. O pastor Gustavo hoje vai encontrar com o menino Gustavo. Boa. Lá, que estava vivendo todo esse momento. O que você diria? Olha, tem coisas na minha juventude que eu me arrependo. E eu diria para esse menino assim... O menino tímido, tá? Que hoje eu tô aqui falando para você, mas eu sempre fui muito tímido e eu me considero tímido ainda. Numa rodinha eu não sou aquela pessoa que fala, que tal. Eu sou tímido. E eu diria para aquele menino tímido assim, não tenha medo de testemunhar. Em algum momento, Wagner, do colégio, no ensino médio, eu me escondia, sabe? Tinha projetos, por exemplo, no sábado, e eu, como guardador do sábado, falava assim, não posso porque eu tenho um compromisso. Não posso porque isso. Em alguns momentos eu fui ali numa festinha, num negócio que eu não devia ter ido também, com medo desse negócio de não ser aceito pelos colegas. Aí um dia eu estava lá na escola, uma menina sentada lá no fundão, batendo papo, e era aquela menina assim... humanamente julgando as pessoas, aquela perdidona, assim, porque a vida dela, ela não queria saber nada com nada e tal. Aquela menina acima do seu tempo em idade, que fazia coisas que até os adultos falavam assim, misericórdia, menina. Era essa menina. Aí ela começou a falar de um assunto, eu comecei a falar da Bíblia. Não era nem pregando, era só dizendo que eu sabia de um tal assunto. Aí ela virou para mim e falou assim, como é que você sabe disso? Eu falei assim, eu sei, porque eu leio a Bíblia desde criança, eu vou à igreja. Aí sabe o que ela virou pra mim? Ela disse assim, a menina perdidona. Ela falou assim, você sabe disso? Então você devia falar mais sobre esse assunto aqui, porque você sabe tanto, por que você não fala isso pras pessoas? Ela pregou pra mim, olha. Aí aquilo ali foi um start Né? que eu comecei a mudar minha postura no colégio. Por exemplo, os festivais de música e tal, eu tava com a galera que cantava outras músicas. E aí tinha um menino lá evangélico que o pessoal às vezes ria. Eu não ria, mas também não defendia. Não ria, mas também não se juntava no grupo, né? Não me juntava. Aí eu mudei. Aí eu comecei a pregar. Fiz pequeno grupo, como já falei de estudo bíblico. Ainda Deus me deu um tempo ainda no ensino médio. E eu dei estudo bíblico para os meus amigos, fiz pequeno grupo com eles. Que legal. Aí é legal que a turma ficou sabendo das minhas crenças. Aí quando tinha projeto no sábado, eu lembro que uma vez... A turma se levantou, tinha uma líder lá, ela falou assim, não, no sábado a gente não vai não, porque o Gustavo não vai. Então, Deus honrou ali também. Só que eu diria para esse menino, podia ter sido mais cedo. Você podia ter coragem para testemunhar de mim antes. Aí você ia viver outras coisas mais legais. Entendeu? Então, eu diria isso para esse rapaz tímido, para ele ter ousadia na pregação do evangelho. Que bacana. Eu tenho um testemunhozinho bem pequenininho falando de que Jesus não abandona, que pode parecer que tá demorando, mas ele não vai te abandonar. Na faculdade, a gente tinha 3 módulos, na verdade eram 5 que tínhamos que escolher 3 para fazer ao longo do curso, né, até o último semestre. E aí, 2 deles, na verdade, eram 2 ou eram 1, eu não me lembro, só sei que um deles que era obrigatório, eram aos sábados e era muito importante, era como se fosse audiências, assim, sabe? Pra gente treinando, pra quem não sabe, fiz faculdade de Direito, por isso que eu tô falando audiência. E aí, eu pensei, meu pai eterno, como que eu vou fazer isso? Quer ver que eu vou ficar de DP mais um ano, mais um semestre por conta disso? Não é possível, não é possível, não é possível. Então, logo no primeiro semestre, quando chegou essa notícia pra gente, que a gente tinha que escolher 2 a mais, mas esse era obrigatório, já corri atrás do meu coordenador e falei, olha, por conta disso, adventista, agora o sábado, não posso no sábado, não tem como. Daí ele, de primeira, ele me entendeu, me acolheu e falou, não, tudo bem, vamos conversando, a gente vai resolver. Só que foram 10 semestres
E cadê que resolvia? Não resolvia de jeito nenhum. E eu pensava, Senhor, eu vou reprovar por conta disso. Gente, sem brincadeira, no último semestre, no último, eles chegaram e falaram que não era mais nenhuma obrigatória, que a gente poderia escolher a que quisesse. Uau. Aí eu escolhi as que não eram no sábado, obviamente, mas, nossa, pode parecer que vai demorar, mas não abandona não. Deus também vai testando a gente ali, Poxa né? A gente vida, tem que ficar até o último segundo. É isso mesmo. E acontece em outros assuntos também, né? Isso aí é legal que a Larissa falou, porque às vezes Deus está te testando em outras áreas também. Relacionamento, e dá para esperar. Ai, sim, eu não tô aguentando mais. Mas vai até o final. Muito bom. Ó, a gente tem que encerrar. Larissa, inclusive, tem que ir pro programa dela daqui a pouco, não é isso, Larissa? ao vivo. Tá olhando Daqui a aí o pouquinho. relógio no ao vivão aí. Então, assim, ó, a gente tem presente. Cadê, meninas, o presente? A gente tem Que presente isso? assim, ó, pra quem vem a primeira vez. Ah! Então, Eu que vou ganhar! mas o Gustavo tem presente de aniversário! Ora, aí sim. Obrigada! Obrigado. É isso aí, ó, Hope Hour. Agora você Amei. pode desfilar pela feira, Larissa, com a sua sacola. Camiseta da Novo Tempo. Essa camiseta é linda. Sempre quis uma dessa aqui, ó. Eu vou confessar. Linda, linda, de Amei aniversário. Muito, muito. Muito obrigado porque vocês vieram, porque vocês fizeram a gente aqui, né, audiência? Nós nos divertimos, nós rimos e, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muito sobre vida cristã, sobre fé, sobre curiosidades bíblicas. Então, que Deus continue abençoando seu ministério, viu, pastor Gustavo? Muito obrigado, viu? Fiquei feliz demais de estar aqui com vocês. Obrigado pela sempre muito boa recepção que eu tenho aqui. E eu me sinto em casa aqui. Mas é né? mesmo, Me faz sinto em casa, parte. faço parte aqui. Então, fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer, uma alegria participar. Muito obrigado mesmo. Larissa, foi muito bom ter você a primeira Ai, pra mim vez. foi muito bom também. Volte. Muito obrigada. Se Avisa chamar, eu lá, volto. avisa lá a Rose e a Lu que Eu vou a passar gente, o recado. a gente é super tranquilo, tá? Vou falar, não precisa ter medo. Tá super tranquilo. Obrigado, bom programa daqui a Obrigada pouco. também. Muito obrigada. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A razão desse podcast existir. Espero que tenha sido mais um bom episódio pra você. E nos encontramos na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.